relação à negociação, aqui eu vou dizer para vocês, gente. Não sei se vocês conhecem ou se vocês já viram, se vocês já presenciaram as negociações no processo da auditoria. A negociação, ela faz parte do processo, ela é parte integrante e obrigatório de quem cuida, de quem trata, de quem emite, de quem audita a conta hospitalar. A negociação de uma conta hospitalar não é sinônimo de conflito. A negociação, ela é o momento onde você esclarece um determinado procedimento, uma determinada situação. É nesse momento que o auditor, tanto do prestador como da operadora, é nesse momento que ele demonstra todos os protocolos, as tabelas, os valores, o contrato acordado. É nesse momento que são realizadas são demonstrados de forma transparente o que aconteceu naquela cobrança. Tá? E aí você faz um toma lá da cá em relação ao prontuário do paciente, que é quando você já leu o prontuário do paciente, você entendeu o que aconteceu com aquela assistência, né? Está de acordo ou não está de acordo com um determinado item naquela conta hospitalar. E aí, até chegar nesse ponto, você já se planejou, você já conheceu quem é o auditor que está do outro lado da mesa, você já entendeu qual é o perfil daquele profissional para você poder conversar com ele linha a linha, de forma respeitosa, planejada, com conhecimento de campo, conhecimento de causa e efeito. Estudar sempre o novo relacionado à negociação. Por que estudar o novo? Porque nenhum paciente é igual ao outro. Seja na conta aberta, seja na conta fechada, no pacote, seja num procedimento, numa conta de uma diária global, por exemplo, independe a forma de pagamento. Nenhum paciente é igual ao outro. Você tem N fatores que diferenciam as assistências desse paciente. Pode ser por uma síndrome gripal, por uma pneumonia, por uma simples alergia. E é aquilo, né? Uma simples alergia numa criança de 5 anos não é uma alergia, não é igual a um paciente de 70 anos. Então, você tem situações e situações, né? Como você agrupou isso e como você vai tratar isso nessa negociação, né? É nessa hora que você apresenta e demonstra e realiza o diálogo com a segurança do que você conhece e ir ao ponto para uma determinada visualização de conteúdo, tá? Porque você vai responder com ética, tom de voz equilibrado, postura, firmeza e a transparência que todo mundo quer, né? Sendo positivo em relação à negociação ou negativo, o resultado precisa ser demonstrado, tá? Independe do processo, independe da finalização dessa conta hospitalar. Eu já presenciei, eu não sei vocês, do auditor falar assim, não, eu não vou parar toda essa conta aqui, eu não vou pagar essa conta. Primeiro, o auditor, ele não é ele quem paga a conta, né? Ele simplesmente autoriza ou não
um determinado andamento de processo de pagamento mediante algumas evidências, né? Então, é bem importante que se finalize esse processo. Olha, esse processo não está de acordo com determinada diretriz. Esse protocolo não está evidenciado para esse tipo de conduta. Este medicamento, ele menciona, ele demonstra aqui uma determinada reação adversa nesse paciente, né? Se eu tenho uma reação adversa ao paciente, numa determinada assistência, muito provavelmente eu tive ali uma sensibilidade no processo. Então, se eu tive uma reação adversa, se eu tive um risco, se eu tive uma queda numa instituição de um paciente, eu tive ali uma fragilidade de processo. Essa fragilidade de processo, em que ela impactou? Ela impactou na minha qualidade. Se ela impactou na qualidade assistencial, então eu tenho riscos na minha cobrança, certo? Eu tenho riscos a serem tratados. Eu tenho riscos evidenciados. Então, eu preciso tratar essa conduta. Eu trato disso esclarecendo no processo da auditoria, esclarecendo na conta hospitalar e trazendo isso para que seja corrigido dentro da minha instituição hospitalar, dentro da minha assistência, eu como corresponsável, tá certo? Ou seja, finalizando isso de uma forma correta e completa, é a melhor forma de se finalizar aí um processo de negociação e sem grandes desavenças e sem conflitos, tá? E aí eu trago para vocês o que é o compliance. Compliance, gente, nada mais é do que fazer cumprir. Fazer cumprir o quê? Fazer cumprir os protocolos, fazer cumprir a ciência, fazer cumprir o contrato, fazer cumprir todo o processo envolvido na assistência, seja científico, legislativo, resolutivo, e com embasamento técnico assistencial. Por isso é importante que o profissional da auditoria, o profissional técnico, não o administrativo, porque o administrativo vai tratar das questões administrativas da conta, e ele precisa estar presente na maioria das vezes, mas o profissional da auditoria, seja médico, enfermeiro, nutricionista ou fisioterapeuta, é muito importante que ele já tenha passado pela assistência, porque ele vai saber lidar e vai saber explicar o que aconteceu com aquele paciente. Olha, de acordo com determinado protocolo assistencial e científico, de acordo com as regras do Ministério da Saúde, esse procedimento foi realizado de uma forma que não condiz com a realidade científica, com o mundo científico. Não simplesmente, olha, eu acho que esse procedimento aqui ele não foi feito adequadamente. Por quê? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, né? Eu tenho que demonstrar essa razão no momento da discussão, tá? O compliance nas empresas, né, vem da palavra em inglês to comply, é um verbo que significa estar de acordo com uma determinada regra e que explica grande parte do conceito da palavra. O significado da palavra compliance tem relação com a conduta da empresa e sua adequação às normas dos órgãos de regulamentação, tá? É estar em conformidade com leis e a regulação.